E voltamos para o último bloco da entrevista. Eu estou recebendo a cineasta Sabrina Bogado. Sabrina, eu quero continuar nessa questão da cota, porque realmente me surpreende. Eu acho que surpreende o telespectador também, porque eu jamais podia imaginar que o cinema tinha essa política estabelecida. E se há cotas para mulheres, existe cota para negros também no cinema? Sim. Negros, mulheres, minorias, né? A gente está falando, vamos lá, existia, do jeito que a Ancine hoje está funcionando, não existem fundos. Então, né, e também muitos desses vinham da Secretaria do Audiovisual, o Ministério acabou, então a gente tem ainda uma reformatação, não sei se continuará existindo. O que eu posso te dizer, sem dúvida nenhuma, é que as cotas, tanto para negros quanto para mulheres, foram fundamentais na democratização da linguagem. Sim. Porque, assim, vamos lá, eu tenho estudado muito estilos de narrativas. E eu acho uma coisa difícil de explicar para o espectador, porque quando a gente. Eu mesmo tive muita dificuldade, eu estudei por 3 anos para tentar entender, porque o patriarcado está muito em nós, eu não me excluo disso, entende? O que eu quero dizer com isso? Infelizmente, 98% das narrativas que a gente assiste hoje são de um ponto de vista masculino, mesmo que escrito por mulheres. O que eu quero dizer com isso? Você tem filmes lindos e maravilhosos e que a gente olha e chora e ri e se emociona, mas na maioria das vezes a mulher está sendo retratada desde um ponto de vista masculino e não de um ponto de vista feminino. Muitos, assim, tipo... Vou dar um exemplo de um filme que eu vi no outro dia internacional, até prefiro que seja internacional, que seja entre polêmica, que é O Homem que Viu o Infinito. Eu amei o filme é maravilhoso. Você vê o filme que é uma história do indiano, né, que ele vai para os Estados Unidos desenvolver matemática e tal. Nos Estados Unidos não, ele vai para a Inglaterra. Mas enfim, tem uma mulher no filme, que é a mulher dele. Sim. A mulher é sempre coadjuvante da espera eterna do marido. Então, assim, eu amei o filme, mas aquela mulher teve sentimentos que não eram só ciúmes, não eram só inseguranças. Essa parte apenas não foi retratada no filme. E tudo bem, eu entendo que a gente estava falando da história de um protagonista. Mas eu, Sabrina, enquanto diretora, já não, desculpa a palavra, mas tolero mais que as imagens sejam narradas desde um ponto de vista masculino. E não de um ponto de vista de uma mulher. Porque, provavelmente, aí eu te digo que é a parte da história imaginada por um homem. Com certeza não foram aqueles sentimentos que a mulher só teve, aquela mulher provavelmente era uma mulher incrível, que tinha uma história e que apenas não foi contada, porque até mesmo os sofrimentos dela, os ciúmes dela, não pode ser unilateral. A gente vê muito essa passividade dos personagens femininos. Aí, dando um outro exemplo de uma série que eu acho que a narrativa é super feminina e que eu gostei muito, assim, né? Nem não acho que é uma série muito bacana, assim, é uma série boa, que eu gosto, mas não é ótima em termos de suspense. Qual o nome da série? É Good Girls. Good Girls, que tá na Netflix. Good Girls é uma série que é uma narrativa feminina. Por quê? São 4 mulheres e elas são mães e elas não vou dar spoiler não, mas elas vão assaltar. Pode dar spoiler. Não vou dar spoiler. Elas começam assaltando o supermercado por questões de família e depois acabam se movendo numa rede de crime. Só que as frases, você vê, assim, nitidamente que ali tem o papel da mulher. Exemplo, tem uma cena que tá o marido dela, né, da protagonista, comendo com ela, e ela foi super bem no negócio dele, ela ajudou, e ela começa a dar várias dicas para ele prosperar no negócio dele. E aí, eles estão num jantar, assim, comemorando o sucesso dela na empresa. E aí, enquanto ele tá comendo, ele para, olha para ela e fala assim: amor, eu sou muito orgulhoso de você, você fez tudo muito bem feito, mas eu fico tão emocionado quando eu vejo você fazendo os sanduíches das crianças pro colégio, porque ela faz umas carinhas nos sanduíches. Então, deixa aqui que do meu negócio de venda de carros, que é o negócio dele, de venda de carros, vamos continuar dividindo como a gente sempre dividiu. Eu fico aqui, você fica lá, e a gente é uma excelente dupla. Aquilo ali foi uma mulher que escreveu. Não, porque quem nunca, enquanto mulher, se sentiu nesse lugar? Dentro e fora de casa. Compreendo. E isso não é retratado nos filmes.
E se a gente tem uma linguagem democrática, a gente tem que retratar o nosso cotidiano de forma em que o olhar da mulher também esteja presente nos roteiros e na direção do filme. Então, podemos entender que as mulheres estão num franco crescimento dentro da indústria do cinema. Graças a Tanto Deus. no olhar da fomentação do roteiro, da criação do roteiro, do argumento, e também produção. Produção é aquilo. Acho que a produtora que podemos dizer que tem um nome de destaque é a Paula Lavigne. Sim, a Paula Lavigne tem um papel assim muito importante na indústria. A gente tem grandes produtoras, muito, e sempre foi essa parceria clássica. No caso dela não, né? Por Caetano, assim, marido diretor, mulher produtora. É isso também que a gente quer tentar desengessar. As mulheres também podem dirigir. E os homens também podem produzir. Eu conheço excelentes homens produtores. Excelentes, assim, que eu acho que a obra de arte, ela não tem que ter gênero. Eu acho que quando você pensa um filme, tem filmes que eu falo. Concordo. Isso vai ser muito melhor contado por uma pessoa, por um homem ou por uma mulher. Hoje a gente tem tantas outras opções, né? Não é binário, não é homem e mulher. A gente tem tantas outras opções dentro disso. Aí eu quero que um trans conte esse filme. Porque se é um filme de trans, ninguém vai contar melhor que um trans. Exatamente. Não adianta mandar um hétero escrever. Não dialoga. Então, assim... Faz todo sentido. Eu acho que é isso. As histórias são contadas por pessoas. E pessoas que têm aquela experiência. A gente não escreve um personagem que a gente não tenha. Eu não consigo escrever um personagem que eu não sinto com o personagem. Eu acho que é esse o caminho, sabe? Porque se não tiver também esse sentimento, começa a faltar a verdade. E entra nos estereótipos. Aí Exatamente. É o que a gente viu os canais de TV fazendo historicamente. Estereótipo, estereótipo, estereótipo. E não tem diálogo. O filme tem que dialogar com o espectador. E aí isso tem a ver com a maturidade da indústria como um todo. E com a maturidade, é isso, não dá para você dissociar a maturidade da linguagem cinematográfica com a maturidade cultural de um povo. É representação. É por isso que o financiamento público existe. Porque quando a gente está falando de arte, a gente está falando de cultura, a gente está falando em também criação de cultura e entendimento dessa cultura. Então, quando o Estado financia, mesmo tendo retorno, como tinha no Brasil, muito retorno, e tá ok, a gente está falando de incentivo à cultura, que é a memória que a gente tem e de que tanto carece o povo brasileiro, memória. É fundamental, né? Você acha que filmes, por exemplo, como o Marighella, foi um filme dirigido pelo Wagner Moura, está sendo perseguido pelo governo federal por ser o Marighella, o Carlos Marighella, praticamente um terrorista na ditadura? Foi muito feio assim, o que aconteceu com o Marighella. A Vânia Catani, que é a produtora, é minha amiga, assim, eu gosto muito. Ela ficou meio puta da vida? A Vânia fica, né? Ela é uma pessoa que fica. E eu acho que ela foi fundamental, assim, eu tive em reuniões, inclusive, na Argentina com a Vânia, quando a gente se conheceu no Ventana Sul, que é um festival muito importante de cinema da Argentina, que ela fala, e eu acho isso fundamental também, que se fale as coisas que estão acontecendo, muito antes da questão do Marighella, ela ainda estava filmando Marighella. Mas, assim, quando a gente fica bravo, né, com as coisas do cinema, e eu já fiquei, ela já ficou, e não tem, acho que ninguém que alguma vez não diga, o que vocês estão fazendo aí? Mas a questão da escolha, que é uma forma de censura, do que vai pro ar ou que não vai, assim, tipo, é muito feio. O Marighella, assim, o Brasil se meteu na estreia internacional, assim, depois eles voltaram atrás. Mas o filme poderia ter tido uma repercussão que não só Marighella, assim, você tem uma questão prévia aí de escolha dos filmes que vão agora ser feitos pelo Brasil, pela Agência Nacional. Ah, não, esse aqui é contra a minha ideologia. Não vai. Vai para o saco. E a gente a gente nem está fazendo, porque está parado, entende? A gente está fazendo o que já foi aprovado. Eu estou fazendo filme que foi aprovado em 2017, 2018, que nem estou conseguindo fazer, porque não está muito na indústria. Então, assim, realmente
uma questão muito, muito difícil. O cinema brasileiro vai demorar no mínimo 2, 3 anos para se recuperar do que está acontecendo agora. É real, assim, a gente teve produtoras que demitiram 150 funcionários, a gente tem uma crise absurda na indústria. As pessoas estão quebrando, né? Eu tenho um amigo que mora em Niterói, que é fotógrafo, que ano passado teve no Entrevistas e eu perguntei, obviamente em off, como que a indústria do show business está observando toda a posição do governo federal. E ele me respondeu categoricamente: estamos todos apavorados. Foi direto no assunto. O cinema também sente esse pavor? Muito, assim. A sua respirada foi peremptória. Assim, é apavorante, de deixar de cabelos em pé qualquer um. Porque, assim, vamos lá, né? Todo mundo... E aí eu levo pro lado pessoal de todo mundo que está assistindo e todo mundo que venha a entender. Quanto cada um aqui ficou desesperado na pandemia porque não podia trabalhar? O nosso problema... Eu fiquei 3 meses sem gravar. O nosso problema não é a pandemia. A pandemia agrava o nosso problema. O nosso problema é anterior à pandemia. A pandemia agravou. E mais do que isso, é o que eu te falei, a gente não pode dissociar da questão internacional. O cinema já vinha passando por uma transformação gigante, que são os streamings. Netflix, Amazon, né? Prime Video. Agora a gente tem HBO Plus, a gente tem... Todos os canais têm plataforma. Amplia. Melhora, sim. Mas existe uma fase de adaptação. Assim, inclusive regulamentação. Aí, mais uma vez, por que o Estado tem que estar presente no cinema? Porque, como toda atividade comercial, necessita uma certa regulamentação, né? O que incentivou realmente o cinema brasileiro, que foi uma das, assim, eu considero uma das mais assertivas leis feitas no cinema brasileiro, que foi a lei de cotas de exibição para os canais. Explicando um pouco, há alguns anos atrás, não sei se precisar quantos, mas acho que tem uns 5, 6 anos pelo menos, toda retransmissora internacional, né? Nacional já é nacional, mas internacional presente no Brasil, e a gente está falando de HBO, a gente está falando de Telecine já é, enfim, mas assim, todas a Sport TV, ESPN, todas têm que ter 10% de produção nacional em horário de qualidade. O que quer dizer isso? Quer dizer, e mais ainda, que isso é uma coisa que chamou atenção e que nós somos pioneiros no mundo, que é a propriedade intelectual será obrigatoriamente de detenção da produtora independente brasileira. Isso é um divisor de águas no mundo, assim. A gente brigava, era uma briga totalmente desigual entre canais e produtores. Porque o canal, você criava propriedade intelectual teoricamente inviolável, porém, a direito de autor, né? Eu tô falando que pela lei, em todos os países é inviolável, a gente apenas vendia e entregava de bandeja um conteúdo que foi criado e produzido por um autor e que tem todo o talento para isso. A gente ficava vendido na mão da indústria. E com essa lei de produção independente para esses canais, isso acabou, assim, tipo, a gente realmente conseguiu de igual para igual conversar com muitos canais que começaram a produzir no Brasil. Sabrina, chegamos ao final de entrevistas. Olha, eu gostei demais. Primeiro de te ver, segundo de saber que você está fazendo cinema, e podemos conversar sobre esse assunto que é a sétima arte de forma bastante profunda, mas hoje foi uma gravação muito mais política. Mas eu espero que você possa voltar no entrevistas, quiçá, lá no estúdio e não de forma remota. Esperamos que acabe essa pandemia para a gente poder juntos ir para o estúdio, com certeza. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Antes de terminar, redes sociais. Tá. Sabrina Bogado _Brasil no Instagram. Tem Facebook também, Sabrina Bogado. Não uso tanto, mas no Instagram estamos lá. É da produtora também Levante Filmes. No Instagram também Levante Filmes. No Facebook também Levante Filmes
Posso escrever depois, te passo, você pode colocar aqui embaixo para todo mundo seguir. Ok. O Entrevistas fica por aqui, nos encontramos semana que vem numa próxima atração inédita. E lembrando que essa atração, essa edição e as demais você pode assistir no canal do YouTube. Um grande abraço, ótima semana a todos. Eu também. E até lá. Tchau, foi um prazer.